Porque o desenho é uma sofisticação do pensamento, né? O desenho não é um virtualismo, ele te sofistica na maneira de você resolver uma questão. Eu, quando abro o Pinterest, eu tenho uma sensação que nada há para se fazer mais no mundo, né? Mas aquilo me dá um estímulo. Eu vejo coisas que eu quero fazer, eu quero sentir aquela materialidade daquele desenho sendo feito por mim. Porque eu vou aprender no que eu estou fazendo, eu vou aprender alguma coisa. E quando eu fui conversar com o editor de arte da Veja, ele olhou os meus desenhos, meu portfólio, que eu tinha feito um portfóliozinho com os meus desenhos, e ele falou: olha, eu acho seus desenhos muito bons e eu acho que você deveria tentar fazer ilustração, que eu acho que você vai ser muito mais feliz indo para a ilustração do que trabalhando com diagramação. E que, pensando bem, foi ótimo, porque por mais que não seja fácil o campo da ilustração, é maravilhoso e tudo, a diagramação acabou, né? E não eu tivesse ido por esse lado mesmo, claro que eu poderia ter ido para o lado do design gráfico e tudo mais, mas não era. Realmente, design gráfico não é a minha praia, assim, não. Eu gosto, acho bárbaro, mas não... Né? Não sou uma designer natural, porque tem muita gente que é. Muitos dos ilustradores, eu vejo que eles já têm essa visão total, né? O ilustrador, ele tem que, necessariamente, o bom ilustrador, ele tem que ser um cérebro guiando uma mão. Então a gente tem que ter cultura para poder resolver esses problemas visuais, né? Dizer, quem trabalha com capa de livro, logicamente vai ter que ler. Mas até o ilustrador de publicidade, ele vai ter que ser capaz de ler um briefing publicitário. Já são 25 anos, né, trabalhando como ilustrador. Esse futuro, a cada 5 anos, ele tem uma reviravolta. Então, como é que uma universidade se propõe a nos preparar para o mercado? Existe um número absurdo de profissões que vão ser extintas graças à tecnologia. A tecnologia não é prejudicial, depende de como você utiliza ela. Agora, eu sinto também que na atualidade estamos perto da morte da arte. Eu acho que a arte, como era vista algumas décadas atrás, acho que se não morreu, está para morrer. Eu comecei a me dedicar à ilustração justamente por esse princípio, desacralizar a imagem, tirar ela daquele pedestal que estava, que somente alguns elegidos podem fabricar imagem. Eu cheguei em 68 fazendo caricatura, logo teve um desenhista, o Cássio Loredano, que é um desenhista muito reconhecido hoje, trabalhou lá fora também, na Espanha, na Itália. Ou seja, ele gostou muito, né, porque eu vinha com um dado visual diferente, né, do brasileiro. E então começamos, estávamos trabalhando juntos para o Opinião nessa época, a desenhar um pouco nessa linha, né. E hoje ele faz uma coisa muito pessoal, né, ou seja, mas nessa época ele se influenciou propositalmente com as formas que eu trazia. E da influência do Cássio surge uma nova geração, como costuma acontecer. Um fulano depois desse e vão saindo gente que vai renovando, que vai, ou seja, modificando, né, as formas. E do Cássio surgem dois caras que são importantes, muito, ou seja, que são caras que têm um nível assim extraordinário, ou seja, de informação visual. Um deles é o Lula, que trabalhou durante muito tempo para o JB como ilustrador. O outro colega do Lula é o Cavalcanti, ilustrador do Globo, que publica constantemente no Globo. Então dá um outro componente, e que tampouco é aquilo que o Loredano faz com desenho. Você percebe no desenho tanto do Cavalcanti quanto do Lula, você percebe a presença da tecnologia, assim, muito, muito forte. Mas você percebe também a mestria que eles têm como desenhistas artesanais. E eu acho fantástico isso, e são muito jovens eles, né? Em 83, teve uma grande exposição do Loredano aqui no Rio de Janeiro, na antiga Funarte. Eu naquela época era um garoto, eu tinha 20 anos, né? E fui lá nessa exposição e fiquei
assim, chapado com aquilo. Eu era muito tímido, eu sou um cara de subúrbio, eu não sou um cara assim, eu ia lá, eu ficava muito encabulado, levava meus desenhos assim, né, ficava muito envergonhado com esses caras todos, assim. Quando eu vi um desenho do Lano JB, eu fiquei ali que eu decidi que eu queria desenhar em jornal. Depois conheci o J. Carlos, fiquei muito impressionado com o J. Carlos, mas aí quando eu conheci o Loredano, aí realmente foi assim, cara, eu fiquei assim, como é que eu vou dizer assim, cara, eu ficava assim sem dormir, era um negócio assim, fascinante para mim, assim. E aí eles começam e vão indo brilhantemente e a impressão de papel começa a ruir, a acabar, né? Então, cadê? O Lula é um gigante e não tem onde publicar. A linha dele é uma linha de Picasso, cara, é um negócio absurdo. Desenhar corpo de mulher, é brilhante o homem. Eu acho que foi o desenhista que me influenciou mais, foi o Loredano. Eu publicava no Pasquim, fazia caricatura para o Pasquim, e era muito em cima do trabalho do Loredano, daquele traço ali, do Trimano também, porque aí do Trimano passou para o Loredano e vai passando, né, para frente. O Lula é meu amigo desde o início, foi o primeiro caricaturista desenhista que tinha a mesma ideia que eu para passar para o papel, foi o primeiro. Nós nos conhecemos assim, muito jovem, publicando ali no Pasquim. Passado um tempo, aí todos os desenhistas aí, assim, tive acesso ao Pasquim, aí comecei a ver todos aqueles desenhistas maravilhosos, comecei a ver desenho do Nassar, comecei a ver desenho do Lan, comecei a ver desenho do Trimano, comecei a ver desenho do Loredano, de todos esses caras, e comecei a ficar muito fascinado. Aí a questão da caricatura ficou muito latente, assim, ficou muito forte. Eu sei o que eu devo ao Trimano e o que o Brasil deve ao Trimano. Esse aspecto, repito, do jornalismo que é a caricatura. Eles chegam aqui para um ventilador, isso aqui estava tudo mofado, não abre essas janelas, porra. Ensolarou tudo, foi ótimo. Você, quando chegou aqui em 68 e começou a trabalhar na Veja, e aí fez o seu caminho, você se deu conta, né? Você se deu conta do quanto que você mudou a cara, né, da página impressa no Brasil? Você tem noção de que aquilo que se fazia antes era uma coisa e aquilo que se passou a fazer a partir da sua presença no Brasil, trabalhando na imprensa, mudou tudo. Você tem essa noção, essa dimensão do seu trabalho? Da importância? Eu acho que isso foi dito muitas vezes, mas eu acho que tem uma conceituação inexata nisso. Porque quando eu cheguei no Brasil, estava se operando uma revolução na imprensa. Não fui eu que trouxe uma revolução. Uma das pessoas responsáveis por essa revolução foi Mino Carta, que me contratou para trabalhar na Veja, e que para mim foi uma escola de jornalismo, porque participaram jornalistas do país inteiro. Ou seja, isso quando a editora Abril era uma editora séria, não? Hoje não é mais. Então, o que eu trazia era um referencial visual da plástica argentina, que aqui não tinha, que teve numa época quando Portinari, quando a grande figuração brasileira. Os cartunistas, Nassar, Guevara, esses caras todos, J. Carlos. E o Mino viu isso, o Mino enxergou isso. Antes do Mino, quem tinha enxergado foi o Cláudio Abramo, na Folha de São Paulo. Que é irmão foi, do Lívio Abramo. Que é o irmão do gravador, o famoso expressionista brasileiro. Então, ou seja, teve algumas pessoas que foram importantes nesse trabalho, mas basicamente o cara que entendeu, que se entusiasmou com essa transformação foi o Cássio. Imprensa, Milor Fernandes, imprensa é oposição. O que não foi isso é armazém de secos e molhados. Ora, a caricatura é o lugar mais radical disso aí.
O jornal não tinha dinheiro para manter fotografia. Porra, vamos fazer um desenho, um jornal desenhado. Não custa nada, esses caras são uns vagabundos, usam uma canetinha, nanquim, isso aí, papel. Fizemos o número 0, cuja capa é minha, uma bosta de desenho ridículo. É uma sujeira, uma porcalheira, um Plínio Salgado. Ainda bem que a capa do número 1 é do Triano, que era brilhante, era um Nixon, aquilo era o auge do Vietnã. Tinha um gravador fantástico chamado Rubem Grillo, que trabalhou durante muito tempo para a imprensa chamada Nanica, alternativa. Mas chegou num ponto em que ele também não passava pelo filtro de certos editores, né? Era visto como um cara negro, muito crítico. Tinha alguma coisa, sabe, ou seja, de que eles se sentiam incomodados com a veiculação de certo tipo de imagem. O jornal Opinião, quer dizer, ele tinha uma característica nova, é que ele usava o desenho, a ilustração, como imagem editorial, né? Quer dizer, trazia de volta. O desenho permitia uma análise crítica da imagem. Quer dizer, ele embutia dentro da imagem, né, quer dizer, um olhar mordaz sobre o personagem. Era um time de ilustradores do mais alto nível, né? Então, por exemplo, estiveram com o Trimano, com o Loredano, quer dizer, eles traziam algo de novo também para a imagem. A minha vida profissional, ela está diretamente ligada com o jornal, porque era meu sonho de infância, sempre foi. Eu olhava para aqueles trabalhos que eu achava maravilhosos, eu via o Pasquim, eu via o Ziraldo, via Jaguar, um pouco depois comecei a ver o Chico Caruso, o Lan, Nassar, achava esses caras deuses, e eu, desde o começo, a minha vontade sempre foi a de ser um ilustrador de jornal. Mas é conflituoso, entendeu? Porque assim, eu sempre via o Globo como jornal reaça, assim, sabe? Porque, claro, minha referência era o JB. O jornal é uma coisa muito complexa, né? Então, assim, por exemplo, a arte do Globo, se você for analisar ali, é uma galera basicamente de esquerda ou centro, sei lá. Não tinha ninguém de direita, entendeu? Talvez tenha uma pessoa, mas assim, então é isso, né? Se você consegue analisar o jornal como uma coisa muito complexa, beleza, a orientação lá de cima é conservadora, né? Mas eu entendo o jornal como uma coisa muito grande, entendeu? Muito grande. Então tem muita coisa boa no jornal também. Então prefiro focar, porque tem, né, articulistas maravilhosos, sabe? Tem artistas, entendeu? O JB abria bem as ilustrações. Ele dava páginas assim com desenho, a página inteira. E o JB tinha essa cultura da ilustração, de trabalhar com a ilustração. Às vezes, até quando podia ser foto, o JB optava pela ilustração em alguns casos. Agora, no caso que era, por exemplo, da reportagem, aí não tinha como, né? Fazia tudo. E era uma super lição ali, porque você tinha que fazer ali na hora. Mas o fato de estar ali na redação era uma coisa muito quente, muito viva, muito legal, muito interessante, assim, e um super aprendizado, além do que uma coisa assim que eu acho que o ilustrador é sempre meio solitário. Então, nesse momento, você está com um monte de gente, você está vendo exatamente como tudo acontece dentro do jornal. Então. E está no jornal, então você não tem como disfarçar, né? Assim, tem que fazer uma coisa que vai sair boa, né? No mínimo. E o que eu senti com esse começo aí no jornalismo foi que eu fazia um desenho num dia e no dia seguinte eu estava mostrando muito do meu potencial, né? Muitas das minhas qualidades. Então esse imediatismo me atraiu muito, né? Você fazer um desenho ali com liberdade, com a sua opinião, você mostrando muito das suas qualidades e no dia seguinte boa parte do país está vendo isso. Em 85 eu comecei a trabalhar na Folha. Tinha o famigerado pescoção. Pescoção nada mais era que você ficar na sexta-feira, você fechava a edição do sábado, tinha aquele tempinho e começava a fazer o fechamento do domingo e um adiantamento do que fosse possível para segunda-feira. Eu estava muito cansado numa determinada noite e, cara, chegou um texto de economia que eu li, eu reli e eu falei, gente, eu não entendi nada do que é isso aqui. Mas eu queria ir embora, eu estava morto, eu queria ir embora, eu não queria ficar lá.
E eu fiz um desenho e, pau, entreguei. Quando foi na segunda-feira, me liga Jair de Oliveira. Oi, Orlando, tudo bem? Tudo bem? Ah, então, o Otávio pediu para você explicar o desenho da coluna de economia que saiu ontem. Eu dei aquela rodada, me pegou completamente no susto e eu já não tinha entendido na noite, muito menos naquela hora. Tá, tudo bem, pronto, foi. Toca o telefone de novo, o Otávio quer falar com você. E ele muito educado, tranquilo, falou, Orlando, gosto muito do seu trabalho, estou bastante contente com ele, só que esse desenho ficou esquisito e eu preciso que você entenda que a Folha não é um jornal de escola. Sim, senhor. E pronto, para mim essa foi uma lição em vários aspectos. Primeiro, que eu devo respeito ao leitor. A segunda é que o meu trabalho é um trabalho assinado. Né? Quer dizer, se aquilo está ruim, ou se aquilo está muito ruim, ou se só depõe primeiro contra mim. Depõe contra o jornal, contra o colunista, contra não sei o quê. Mas primeiro comigo. Eu podia ter dançado da Folha, e eu fui o Orlando da Folha durante 27 anos. Há uma maneira nova de fazer jornalismo acontecendo. Acho que o jornalismo moderno está surgindo. Moderno assim, nos seus meios. Muito mais democrático. No meio desse caos, mas... Eu estive em jornal de papel durante todos esses anos, até recentemente. Então, posso dizer que agora é que eu estou tendo uma visão diferente disso. Mas não, eu estou num lugar agora que a minha visibilidade está muito maior. Muito mais gente, de maneira mais qualificada no sentido de que eu sei a quem está chegando. Se eu tiver um caniço, um pouco de terra vermelha e pó de carvão, e uma parede de caverna, um pouquinho de gordura animal, vou fazer o desenho da minha mão. Se eu tiver um computador muito moderno, vou trabalhar com tablet da Wacom, digital, vou fazer ali. Mas eu acho que quem desenha é o olho e o cérebro. A gente está tentando sobreviver a nós mesmos. E a civilização, essa coisa que a gente construiu, merece que a gente sobreviva. Porque a democracia é isso, a gente vai perceber que o gosto é uma coisa mais complexa do que a gente imaginava. Passados 12 anos desde que eu comecei na profissão, as influências são outras, mas no início a grande influência eram as grandes artes narrativas, né? O próprio muralismo mexicano, sem dúvida fotojornalismo, né? Principalmente porque as imagens que esses artistas criaram, elas estavam profundamente ligadas à mensagem, né? Eram imagens em que, bastando você observar, você não precisava fazer um esforço muito grande de interpretação para sacar a história que estava acontecendo ali. Às vezes a pessoa colocou 2 pinceladas no papel, já está fotografando, colocando no Instagram, botando a hashtag WIP, né, Work in Progress. No final a aquarela ficou uma porcaria, mas ele postou Work in Progress. Você não sabe como é que ficou no final, mas aquela chacoalhada na rede social, olha lá, eu estou fazendo uma aquarela. Eu percebo, as pessoas que estão viciadas em Instagram, é uma passada de segundos, é uma fruição de uma imagem que dura segundos e dá o joinha. A pessoa do outro lado lá, ela está contando com 1000 joinhas, 2000, 5000, como se fosse uma moeda que paga um pouco essa vaidade, né, de ter seguidores. O fato é que a imagem hoje, ela se vulgarizou demais.
se tornou vulgar a ponto de você fazer isso, e olhar e fazer isso, e fazer isso, fazer isso. Eu acho que a imagem, o filme, tudo que envolve a imagem hoje precisa de um tempo de processamento. É quase como se hoje fosse uma época em que a gente tivesse uma correlação, né? Como se você apresentasse bons vinhos e as pessoas bebessem de golada no gargalo. Tem uma história engraçada do Enfio, que eu, uma vez conversando com ele, ele falou assim, pois é, você tem que botar tudo no papel. Qualquer ideia, põe no papel. Porque se não botar no papel, vai ficar atrapalhando sair a melhor depois. Eu achei genial isso. E é uma máxima que eu uso bastante, assim, sempre lembro disso, porque eu acho que as pessoas acabam que têm um pouco, sei lá, as pessoas estão meio preguiçosas, né? Eu acho que você tem uma ideia, é aquela, é como se fosse um problema. Você viu o livro de um problema, teve uma ideia, acabou. Então a parte da criatividade é uma coisa que eu sinto que fica um pouco comprometida com essa busca permanente de resultado e velocidade, né? Então você tem que mandar ver, o acesso à informação é muito maior, né? Porque quando você está no ambiente digital, você tem acesso a milhões de recursos, né? E quando você está no ambiente analógico, você tem que criar suas alternativas, você tem que inventar os materiais, eles têm que... Você atribui significado a eles. O papel é papel porque é papel, o durex é durex porque não é esparadrapo. Quer dizer, quando você faz uma colagem, quando você faz um trabalho, aquilo tudo faz parte da matéria. O que me estimula mais no trabalho criativo é a experimentação, né? E eu sou muito infiel a estilo. Eu acho que o estilo ele acaba sendo uma amarra. Muitas vezes você atribui o estilo como resultado do trabalho, quando eu acho que o estilo está no processo, na forma de você ver, de você juntar os elementos e fazer aquela coisa conversar. Então, eu acho que entender e compreender a técnica por dentro e ter, antes de tudo, um pensamento assim, mais crítico em relação a isso, sempre gostei de misturar muito as tecnologias, sempre botar coisas que não necessariamente se combinam para atritar. Isso gera energia. Eu sigo nessa filosofia do laboratório, da experimentação, porque é aprendizado, né? Eu sinto falta disso, de fazer coisas novas, diferentes. E eu vejo muitos colegas que se especializam naquele estilo e que acaba sendo uma zona de conforto, né? Que eu não desmereço. Eu acho que cada um tem a sua voz autoral, né? Que passa no trabalho. Mas que assim, a mim não satisfaz, porque eu fazer sempre a mesma coisa, eu acabo me entediando. Estampa, carimbo, experimento mesmo. Para mim é um laboratório, um processo que não para, assim, tô sempre experimentando. Então acho que eu comecei a valorizar muito essa coisa da sujeira, do ruído, entendeu? Então, é por isso que, sei lá, muita gente fala, o seu trabalho é sujão, acho muito legal, seu traço meio sujo e tal. É porque muitas vezes como eu trabalho com lápis, assim, quando eu erro, eu tava falando isso pra alguém recentemente, assim, quando eu erro, eu faço a filtragem do erro bom e do erro ruim, sacou? Se a gente nos permitir ir pelo caminho do erro, permitir que o erro apareça, coisas muito interessantes começam a acontecer. Então eu pego meus cadernos antigos de desenhos, eu falo, aqui eu tô querendo acertar, né? Aqui eu tô querendo acertar. E depois, mais para frente, eu falo, puta, aqui eu já falei, foda-se, entendeu? Agora vai. Quando você se permite, né, errar, e o erro, ele não só deve ser permitido, ele é condição para que o trabalho criativo apareça. Sem erro, não há criatividade. Na colagem, o nome do jogo é trazer elementos que não pertencem ao mesmo lugar. Metaforicamente, é o próprio processo criativo. Por isso que eu gosto da colagem, porque a gente traz elementos improváveis que não foram pensados para estar juntos, e aí acontece aquela faísca, aquela mágica criativa, o acaso. Você convida o acaso, você acolhe o acaso, né? Eu acredito que se eu
colocar nessa imagem uma intencionalidade, como eu entendo o mundo, quando essa imagem ela vai para uma pessoa lá no Acre, que eu não tenho ideia de quem seja, ela, quando ela vê, ela sofre com aquele impacto. Ela recebe aquele impacto. Uma questão que tem a ver com um certo discurso que o ilustrador quer colocar naquela imagem, eu acho que ele consegue estabelecer um diálogo com o espectador, o leitor, muito mais eficiente do ponto de vista que ele constrói um conteúdo que vai para além do texto que está escrito ali. Tem um autor, um escritor italiano, que ele diz que dentro de todo homem, independentemente da idade, ainda tem a menina de 5, tem a menina de 15 e já tem a velha de 70, né? No melhor dos casos, tomara tenha. Mas assim, é como se dentro de nós estivessem todas as idades. E eu sinto um pouco isso na hora de produzir o livro. Eu acho que uma imagem, quando ela apela, né, a essas questões mais arquetipais da vida, ela consegue tocar a qualquer pessoa, independentemente da idade. E a minha tendência sempre é de não subestimar o leitor, senão achar que o leitor ele vai ser infinitamente mais inteligente do que eu. Então, na verdade, eu sempre fico até com um pouco de culpa, sabe? De, será que está muito fácil o livro de entender? Eu acho que o leitor médio servia como um grande álibi, né, para você exercer uma censura muda, né? Porque você dizia, não, o cara não vai entender isso, quando na verdade era uma autocensura que se estabelecia dentro da própria concepção do jornal e que você atribuía isso a essa figura mítica de um leitor médio que não teria condições de captar aquela informação. E eu acho que as coisas devem ter um grau de dificuldade na compreensão, porque só assim você faz a pessoa pensar. Mas geralmente minhas imagens eu acho que elas funcionam para qualquer um, porque é como se ele tivesse camadas, né, de significação. Então um adulto vai ter uma leitura, mas uma criança pode ter outra. Tem milhões de questões que se atravessam, que acabam reprimindo. Passa muito rápido do real para o simbólico. Muito mais do que qualquer fantasia que as pessoas têm, né, sobre a criatividade divina, a visita das musas, né, ou o determinismo genético, ou você tem ou não tem, né, e que não é nada disso, e que quem trabalha com criatividade, quem estuda isso, sabe que é muito mais ralação do que inspiração, né? Então, existe um processo para a criatividade, que começa com a curiosidade, por isso que eu citei. O benefício que a gente tem de trabalhar com as mãos, né? A relação mãos, olhos e cérebro, essa atividade do fazer mesmo, do colocar a mão no mundo, a gente tem um aprendizado cognitivo com isso. Nós estamos perdendo isso, as pessoas estão tendo uma tela como intermediário do mundo. Na área da ilustração está tendo todo um movimento que segue com o mercado, se utiliza dos mesmos recursos gráficos e que quando você coloca aquilo, por exemplo, num Pinterest, você vê que todas as imagens são iguais. E eu tenho muito medo de um dia encontrar uma imagem minha no Pinterest e ver que ela está igual a tudo, e que pode acontecer. E eu acho que tudo aquilo está se voltando para um estilo único, que ele é ágil, ele é visualmente fácil, agradável de assimilar, e é o que o mercado está pedindo, o mercado editorial, internet e tal. Então, acho que esse é um perigo assim, para ilustradores, porque, sei lá, 10 anos atrás, eu lembro que abri uma revista e tinha uma variedade muito grande de tipos de ilustrações que não vinham exatamente do digital, né? Tinha artistas que trabalhavam com papel, tinham artistas que trabalhavam até com pintura mesmo, porque até dá para resolver um trabalho com pintura, mas o problema é que o dinheiro, né, o pagamento meio que se congelou nessa época, nesse período, e acabou fazendo com que todo mundo voltasse para alguma coisa que fosse rápida, né? Eu poderia ficar uma semana desenhando, porque poderia desenhar, destruir, refazer, apagar, então, quer dizer, para concluir o desenho já levava ali um bom tempo
digamos, se você considerar uma média de 6 a 8 horas por dia, durante, vamos supor, né, estaria de quase com 50 horas dentro daquele desenho. E depois entrava na parte da gravação, que aí é detalhe por detalhe, fazer, refazer e tal. Então você tinha mais ou menos mais de 100 horas também. Então, quer dizer, cada obra me obrigava a ficar parado nela, concentrado nela, 150 horas. Você imaginar o seguinte, se alguém ficar 150 horas olhando a mesma imagem, né, das duas, uma, ou você realmente entra em pânico, não suporta, né, porque a gente sabe que uma imagem, ela para se comunicar, gasta às vezes um frame, uma coisa mínima de segundos, né? Quer dizer, quando você está procurando isso, você está, na verdade, pescando numa água em que, digamos aqui, a sua capacidade de tirar dali dentro é sempre pequenos peixes, né? Mas quando você mergulha no seu próprio poço, né, você se banha por inteiro. Então, digamos assim, então essa mudança de busca de referência, em que, quer queira ou não, quer dizer, nesse tempo de desenvolvimento da obra acontece, acaba que você se torna, digamos assim, praticamente embrenhado, carregado de referência, de autorreferência. Basicamente papel e lápis, ou melhor, caneta e caderno, né? Então, eu estou sempre com um caderninho, onde eu anoto as ideias, da ideia vai para o computador para ganhar medidas, proporções, e depois vai para a produção, né? Para a construção. Desenho todo dia. Não é que eu faço grandes desenhos todo dia, mas anotações eu faço. Às vezes um desenho bem tosco assim, você arruma uma grande ideia. Tem dia que você faz rápido, tá, começou, já está pronto. Tem outro dia que você gasta 100 folhas de papel para achar o desenho. O desenho não baixa, né, na página fácil. Aí, às vezes, você manda nem sempre o que você quer, mas é o que você tem, né? Muitas vezes eu fui achar a melhor solução depois que o desenho estava publicado. Falei, ai, que ódio, podia ter feito assim, né? Várias vezes eu queria me matar. Para começo de conversa, no meio editorial, os meus patrões, os meus chefes, eu nunca via. Eu trabalhei 15 anos para a Folha, eu fui uma vez na Folha. Eu nem sabia quem era o editor, que é uma coisa, enfim, eu sou um pouco antissocial, eu gosto de ficar na minha, eu gosto de trabalhar sozinho. Ilustração é você, e isso é muito bom. Mas, assim, nunca estive tão tranquilo como eu estou agora trabalhando. Sou eu no meu estúdio, eu moro no meu estúdio, né? Para mim é muito bom eu ficar sozinho no meu estúdio, pintando, desenhando. É curioso porque, ao mesmo tempo que eu sinto que exista essa iniciativa, né, essa característica, né, de amizade, de abertura, eu percebi, através da exposição Ilustrando em Revista, que o ilustrador, a ilustradora, são profissionais que trabalham muito sozinhos, geralmente, né? Então, ou no seu ateliê, ou em casa e tudo, e não existe um movimento especificamente de classe de ilustração no Brasil. O mercado editorial, ele era um grande responsável, né? Enfim, conheço pessoas que criaram famílias inteiras e viveram a vida inteira de ilustração editorial. Hoje em dia, com a redução do número de revistas, enfim, o enxugamento das redações todas, eu vejo que isso reduziu muito, assim, né? Então, as oportunidades, eu acho que elas precisam ser encontradas em outras áreas, né? O do Jesus foi uma que eu fiz. Eu fiz tanto o Jesus no colo quanto um Jesus mamando. E essa dele, a expressão da criança assim, olhando assim, eu achei forte, né? E aí eu fiz um primeiro lambe na Real da Rua dele. E eu recebi muita mensagem, né? A partir desse lambe. E aí eu vi que eu não tinha percebido o quão forte ele era, e aí como eu comecei a receber bastante mensagem e tal, e ver que tinha uma potência ali, eu falei, caramba, acho que eu vou começar a fazer isso num tamanho maior e de fato espalhar e tal, porque, sei lá, desde o momento que comecei a fazer colagem e botar personagens pretos e sei lá,
pele preta no que eu nunca vi, então começa a fazer anjo, começa a fazer Jesus e tal, eu fazia por necessidade de ver, né? Algo que eu nunca vi. Era quase como um processo terapêutico, assim, porque eu tava na merda de trabalho, na merda de grana, tava, né, arriscando numa coisa que eu não sabia se ia dar certo, né? Trabalhar exclusivamente com arte. Mas, na real, eu faço, assim, arte de rua e se eu vejo um lugar que vai caber um papel ali colado, para mim é um papel colado, com uma imagem. Então, eu vou lá e colo. Tem que ter imenso bucho pra caber a paciência, para ter perseverança nas tempestades que vêm por aí. Tem que ter samba no pé e tantos ritmos quanto quiser, remexer conforme a dança, sabendo se situar, senão o amor do bojo que nem bolo, do odeno jejum no ilho, se seco, passado seco, arrepio do bojo que nem bolo. Nós fizemos uma revista, né? Dentro da universidade mesmo. Essa revista foi a revista Balão e ela era minúscula. Ela tinha 2.000 exemplares, coisa desse tipo, assim, que a gente fazia na gráfica da universidade mesmo. Então, no entanto, ela teve uma repercussão nacional. Jornais ficavam entusiasmados com aquilo, porque enquanto eles estavam sendo censurados, você tinha que pôr receita de bolo, sabe, saía no Pasquim, saía nos outros lugares e tal, falavam sobre a gente, etc. E isso acabou lançando a gente antes mesmo da gente ter saído da faculdade, antes mesmo de ter entrado no mercado profissional. A questão é a seguinte, quando chegar na Circo, vinha um outro cara que tinha sido nosso colega na Imprensa Alternativa, com o qual eu já tinha estabelecido uma maior relação de trabalho e amizade e tal, que foi o Toninho Mendes. A gente criou na Circo uma relação, eu acho que de trabalho, eu, Laerte, Toninho Mendes, assim, que foi muito prolífica, assim, foi muito bacana, assim, foi muito legal. O Angeli faz uma revista, vende 120 mil. Enquanto que eu, Laerte, a gente era muito menos conhecida. E o que acontece? A gente começa a vender mais de 40 mil exemplares, saca? E os dois eram caras praticamente não conhecidos, certo? O Abril e outras editoras grandes que fazem super-herói, o caramba tal. Quando pegava um projeto dos caras, se vendia 13, 14 mil, os caras estavam dando um pulo desse tamanho, saca? E aí a gente vendendo 40 mil, outro vendendo 120 mil. Por que não chega um cara, né, que fala assim, porra, esses moleques aí sem nada, sabe, estão fazendo isso, e se a gente der força, né, se a gente der estrutura, né? Não tem isso, cara. Eu não sei se é um estigma meu. Eu nunca fui uma pessoa que trabalhou com orçamentos bons, entende? Nunca. Mas isso não impediu de fazer um trabalho de qualidade. Nunca fui mercenário na arte, entende? Eu acho que, muito pelo contrário, eu tomei já tantos canos no trabalho, porque a gente já vai fazendo, sem saber. Até hoje, infelizmente, eu repito, às vezes, uma história assim que me desagrada muito, porque eu não sou mais um moleque, né, que tem que fazer porque gosta. Na época que eu comecei, a gente tinha departamentos de arte inteiros, 5 ou 6 pessoas, para fazer uma revista, tinha um produtor gráfico. E eu acho que, por exemplo, a Editora Abril foi uma escola nesse sentido, porque você tinha que trabalhar com aquele... O redator sabia que tinha que escrever com 6 caracteres um título, tinha que, com não sei quantas laudas tinha para preencher uma matéria, tinha pesquisas em cima disso tudo, que hoje resulta no computador, que hoje você consegue fazer tudo sozinho, né? Claro que acumula todos esses processos. Mesmo assim, você vai demorar 3 meses num livro daqueles, aí você cobra. Aí a pessoa, não, está muito caro.
É o valor, às vezes, de uma lanternagem de um carro de classe média, que você vê na esquina o cara falar, pô, gastei aí 7 mil no meu. Eles gastam no carro e aí, se quiser publicar o livro dele, que ele sonhou a vida toda, acham que é uma obrigação sua fazer, porque acham que você gosta daquilo, que você faz com o pé na frente, né? Pé na frente, não, com a mão atrás. Pé na frente, a mão atrás, como é? Com a mão pé nas costas. Eles acham isso. E eu estava falando até para minha mulher, eles vão pagar, não sei o que, sempre fala assim, vai pagar? Como vai pagar? Então, falei, não paga, acha que é legal. Acha, eu tive uma ideia do cacete, cara, sabe? Aí vem com uma ideia, assim, acha que você que vai ganhar fazendo aquilo e não quer pagar. Eu cobrava menos dos funkeiros, dos donos de equipe de som independentes, lógico, porque os caras independentes, eu cobrava R$1.500. Aí depois te chamam hoje para fazer para uma editora, 20 anos depois, acham caro pagar R$1.500. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se sobrava dinheiro naquela época, não sei o que foi. Quando a gente lançou a Beleléu em 2009, não existia mercado aqui ainda de livro, quadrinho digital. Um amigo nosso, ele trabalhava acho para fora e tal, ele lançou a Beleléu. Eu acho que a gente foi o primeiro quadrinho digital assim, a ser lançado no Brasil. Eu falo que o quadrinho ele é ingrato por isso, assim, a ilustração você faz, né, um livro infantil lá, sei lá, você tem 10, 20 páginas de ilustração, tá ali, ok? O quadrinho não, é muito, cara, o retorno que você tem com o quadrinho é muito ingrato no Brasil, assim, um retorno financeiro e tal. Porque geralmente é difícil você fazer um quadrinho em menos de um ano, cara. Ou você faz uma revista de 30 páginas, que vai ser uma coisa mais rápida, mas se você faz um livro de pouca página, a rotatividade dele no mercado é muito rápida, o giro deles. Para você ter se seu trabalho está sendo discutido e comentado no mercado, você tem que fazer o que chama de graphic novels, novela gráfica. Você tem que ter um trabalho mais robusto de 100 páginas. Eu acho que isso deixa o trabalho até mais, a história mais pesada, acho que fica mais marcante. Porque ninguém você senta e faz só isso. Eu acho que no Brasil tem muito isso. Geralmente o brasileiro faz 1000 coisas. Lá fora você tem um cara que faz a arte final, tem um cara que pinta, tem um cara que faz o letreiramento. Aqui não, aqui geralmente o brasileiro faz tudo. O processo é toda a gente que faz, sozinho ou às vezes em parceria, se você tem uma revista com outros. O papel foi o seguinte, eu conheci o Cruz e o Cavalcante acho, no Globo, né? O Lula também acho que eu conhecia. E como eu também fazia ciência hoje, eu comecei a chamar eles como colaboradores também, né? Na época eu fazia umas capas para a editora Garamond, que é a editora que produziu a revista, e a gente pensou aquele projeto de fazer uma coisa mais autoral, né? Não ser uma coisa didática. Aí, como a gente já tinha esse tipo de conversa que o desenho, né? O desenho editorial, ele podia ser uma coisa fora do contexto do jornal, fora de um texto, né? Aquela coisa mais plástica, mais de arte. Então, foi um caminho meio natural, né? Foi em 2 números. Foi uma coisa diferente na época, né? Porque exatamente a coisa alternativa de desenho geralmente caía, como eu sempre falo, quadrinhos, cartoon, né? E a gente foi para um lado de desenho, né? E tendo vamos dizer assim, essa vontade de mostrar que o desenho era uma coisa plástica, né? Você podia ser um editor, um ilustrador editorial, né? Mas se você é um cara que tinha um desenho diferenciado, você tinha a tua estética, a tua visão, era possível você mostrar teu desenho de outra forma, né? Mas essa coisa da ilustração editorial, ela diminuiu bastante, né? Como você tinha na década de 60, 70, esses caras todos que vocês estão entrevistando também, né? Você não encontra mais esse tipo de profissional nas redações. Essa inteligência, até eu vi outro dia um grupo, achei interessante, ilustradores também são autores. Achei interessante o nome, ilustradores também são autores, porque você não está apenas ilustrando um texto, você está coparticipando da criação do trabalho. E eu me deparo, há umas 2 semanas atrás, com um grupo de ilustradoras na internet tentando ter informação sobre se podem ter direito autoral.
porque o mercado passou o rodo em cima. A gente tem uma maneira de lidar com o mercado que a gente não sabe que essas coisas vão acontecendo. Quando eu me deparo com isso, me assusta, porque você está dando esse trabalho dentro de uma perspectiva assim, de nada, né? Sem contrato, com contratos draconianos novamente, sem tabela, pagando o que quer e bem entende, e em cima da história da crise. Então a gente assinava os contratos e fazia os trabalhos, né? Mas o trabalho ele acabou porque a gente descobriu que tinha um contrato específico que dava, que a gente tinha os direitos sobre a produção, sobre o trabalho. Mas esse contrato não era divulgado. O que era divulgado, o contrato que era disponibilizado para os ilustradores, era um contrato de cessão total de direitos. Então você dava tudo para eles. A gente pediu esse contrato, eles mandaram, a gente assinou e depois a gente nunca mais fez nada para eles. Eles nunca mais chamaram a gente para fazer nada, né? Porque era uma maneira de fazer uma certa retaliação. Ó, vocês pediram, então... Às vezes você tenta fazer tabela de preço e tal, nada funciona, assim, porque o cliente fala, essa é a sua tabela, tchau. Não estou interessado. A tabela nem é minha, né? Era da DG, mas não consegue, o mercado é vil. Houve, assim, uma crise, né, dentro desse mercado, quando se começou a levantar essa questão do ilustrador ser autor. Porque espertamente as editoras disseram, olha, a gente, para direitos autorais, tem uma cota de 10% do valor de venda. Então, se vocês dois são autores, a gente só tem os mesmos 10%. Então, vocês decidam entre vocês como é que vocês vão dividir essa cota entre você, escritor, e você, ilustrador. E as pessoas saíram de faca para brigar, cada um pela sua fatia do queijo, né? E isso criou um mal-estar imenso dentro do mercado editorial, entre os escritores e os ilustradores. Até o ilustrador conseguir fazer entender que ele era, sim, em alguns casos, autor, né, da narrativa do livro. Ainda se questiona se o ilustrador é autor. Me parece muito óbvio que o escritor é autor do texto e o ilustrador é autor das imagens. E ponto. Ele é autor do livro na medida em que o livro se baseia na narrativa visual. Na mesma medida. Editorial, apesar de não gostar dessa palavra, editorial, obriga, entre aspas, a pessoa a ser minimamente culta ou minimamente informada e ter um repertório, né, de subtexto, sabe? De ter várias camadas de entendimento de uma ilustração ou de um cartoon que seja, entendeu? Uma coisa que eu sempre odiei quando eu ilustrava era a pessoa reclamar assim, pô, mas isso não tem nada a ver com texto. Sim, já tem o texto. Você quer que eu escreva outro texto dentro do texto? Sabe, a ilustração redundante, né? Isso era uma coisa que me irritava muito, assim. Eu comecei ilustrando para artigos opinativos. O primeiro artigo que ilustrei para Caros Amigos foi do Paulo Freire. Logo depois teve Milton Santos, por exemplo. Então eu ficava mega empolgado e eu queria participar daquilo, né? Quer dizer, colocar minha opinião também, fazer com que as duas coisas fluíssem juntas.
E eu acho que isso tem tudo a ver com um texto de opinião, né? Uma opinião gráfica. Ali eu vou dizer que boa parte dos textos são escritos por pessoas que eu odeio, né? E aí eu tenho que lidar com isso. Então, existem vários modos de lidar com isso e aí a nossa criatividade flui, né? Um deles é você fazer ilustrações que têm várias leituras e que você brinca com a percepção do leitor também, e aí aquilo tanto agrada o jornal quanto agrada você, né, como artista. E imagino que agrade também os leitores, né? E o autor eu não sei, não estou preocupado muito com a opinião. Entendia as relações do que estava acontecendo por meio dessas piadas, não piadas, mas por meio dessas observações que ele fazia. E aí, a partir disso, ler os colunistas, articulistas e ir atrás da notícia no jornal. Mas com 14 anos eu não tinha noção do que é direita e esquerda, sabe, materialismo histórico, qualquer coisa do tipo, sabe? Você não pega isso. Até hoje também não tem. Mas eu tento manter aberto e ver diferentes. E essa é uma parte boa de trabalhar na Folha. É o jornal que leva como bandeira o fato de ser plural, para o bem ou para o mal, publicando de coisas mais sensatas a certos absurdos. Mas que bom que isso acontece, talvez. É louco que a literatura beat, pra mim, veio através dos quadrinhos. Que eu lia Chiclete com Banana, era fã do Angeli e tal. E teve 3 edições que eles fizeram um especial sobre literatura beat. De Kerouac, Newcastle, de Ginsberg, né? Falava esses nomes e eu, até então, nunca tinha ouvido falar de nada desse tipo de literatura, assim. E tinha tanto que os beats tinham essa coisa de faça você mesmo, né? Tem a ver com o punk também. Então eu me identifiquei por causa disso, assim, que era, tipo, não tinha condições de fazer as coisas, mas queria fazer. Queria fazer fanzine, queria fazer quadrinhos, queria escrever. E o Underworld tem uma particularidade, assim, na minha opinião, que os beats em geral, principalmente o Kerouac, quer citar várias referências no próprio livro, assim. Então ele cita, por exemplo, Rimbaud, Baudelaire, todos esses caras. Eu ia lendo aquilo e conhecendo também esses autores e procurando esses autores, assim. E as referências que eles, os paralelos que eles mesmos faziam, até chegar, sei lá, Lautréamont, né, uns caras mais revolucionários lá de trás, assim, que influenciaram os surrealistas. E a gente fez uma biografia sobre a Carolina Maria de Jesus, que é uma personagem que foi importantíssima ali nos anos 60, lançou o Quarto Despejo, que foi publicado em mais de 40 países, traduzido em mais de 14 línguas. No entanto, ela não é conhecida no Brasil, assim. Então, eu acho que fazer uma história em quadrinhos sobre ela, né, dar uma contribuição para trazer o nome dela à tona, é um gesto político, assim. E era maravilhoso, porque aí eu entrei em contato realmente, que eu já gostava. Então, eram textos do Milor Fernandes, do Carlos Drummond de Andrade, e E aí a ilustração como interpretação do texto. Os ilustradores foram conquistando espaços, né? A imagem que eu tenho desse tempo é que, por exemplo, foram os primeiros livros que a gente contou as histórias dos autores. Então eu me lembro, isso é uma pena que não registraram, porque para a gente ir na casa do Drummond de Andrade, eu selecionando, eu e ele sentado na sala dele, ele passando as fotos de coisa, da vida dele. Nós fomos os primeiros. Fernando Sabino, Rubem Braga, num apartamento de cobertura com pássaros. Tudo. E a gente teve esse contato e fizemos essa edição com Paulo Mendes Campos. Eu acho que nessa questão da ilustração, né, essa questão de você trabalhar a imagem, né? E a letra como imagem. A letra como imagem, né? Porque o nosso olhar como designer gráficos, como, né, pessoas que estão lidando com a comunicação visual, a gente é obrigado a ler uma imagem, né, e ver um texto. Quando você vê o texto, você olha não para o conteúdo, você olha para a forma do texto. E aí, daí vai desenvolvendo para entender qual que é o princípio criativo,
né, o processo de desenvolvimento de uma fonte segundo uma estética, segundo o estilo de uma época, segundo uma técnica de reprodução. E o tipógrafo tinha que acomodar as informações, pensando na eficiência da comunicação, mas também na eficiência estética, acomodando os títulos, os espaços brancos, as formas, as contraformas, para poder harmonizar, né, a informação e entrar dentro de uma, vamos dizer assim, comunicação completa. Você tem vários momentos do livro no Brasil, né? Você tem lá, final do século XIX, o início do século XX, onde tem uma reestruturação da educação e aí tem uma proposta, né, de livro infantil como um apoio à educação. E a partir de 70 você tem o livro como objeto de consumo, a criança como consumidora. Então, um livro para que ela leia imediato, né? Pode ser que eu não veja a relação porque eu ainda não sou mãe, né? Então ainda não tenho esse arquétipo, o que sei de uma mulher que é mãe. E também não sei se eu quero ser. Então eu sou uma mulher meio que na contramão do que se espera de uma mulher, né? Que é isso, a mulher ela vai ser facinha, vai ser carinhosa, vai ser... Não, na verdade eu sou uma mulher bastante masculina. Não sei, na verdade, se a gente tem esse... Eu fiquei pensando no que você falou em relação a si, mulher que ilustra só para criança. Se eu penso assim, desde essa lógica, eu acho que sim, pode ter uma conexão com essa visão mais patriarcal. Eu não tinha conectado a ilustração infantil com o patriarcado, nunca tinha feito essa conexão. Desde esse ponto de vista, eu acho que sim, a maioria dos livros ilustrados estão feitos só desde uma perspectiva feminina. E nesse mercado que sim, aqui no Brasil tem uma tendência a ser bastante feminino. Acho que é sim uma cultura machista, né? Mas é aquela coisa da a mãe que lida com a criança e o pai, e a gente tem que concordar que é um puta desperdício, né? Deixar essa carta marcada para a autora mulher, mas é um desperdício, né? Da diversidade que você pode oferecer para a criança leitora e pro homem ilustrador também, né? Agora, eu sinto um pouco que as ilustradoras um pouco mais velhas, assim, que têm a minha idade, um pouco mais, sinto que elas estão um pouco mais dedicadas a esse mercado de literatura infantil. Gerou uma multiplicidade de vozes possíveis e a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer nesses moldes para reunir essas mulheres, né? Mais mulheres de fora da nossa bolha, né? E aí a gente ficou com essa sensação de que a gente não poderia dar um curso de ilustração ou dar uma aula de ilustração, ensinar a desenhar uma pessoa que vem de uma realidade muito diferente da nossa, né? Porque a gente está inserida no mercado, mas a gente está falando uma língua que está sendo repetida e aprendida dentro das instituições que a gente veio trabalhando desde sempre. Então a gente não sentia a vontade para puxar, de repente, uma menina da periferia e trazer ela para perto e falar, olha, então, é assim que ilustra, a composição é de tal jeito, as cores, os pesos, a narrativa, porque a gente estaria, de uma certa maneira, silenciando o próprio mundo que ela traria de fora, assim. Então a gente não queria pasteurizar essas pessoas. Então, por exemplo, a ilustradora negra não tem que ficar falando só sobre a negritude. A ilustradora negra pode sim falar sobre os temas relacionados à infância, sobre os temas falar sobre tecnologia, falar sobre o que ela quiser. Nesse momento na ilustração ali era eu, assim, a Marisa aparecia, mas ficava de fora, ela entregava só, que ela fazia só o Paulo Francis, né? E antes de mim tinha a Magda, de José, que ela estava saindo. E nesse momento, então, era só eu e ali todos os meninos que estavam lá, todos os pessoal da arte, era homem. A chefe, no caso, Helena Stefan, era uma mulher, então assim, até tinha uma ali, né? Mas tinha uma ou outra
mulher na arte mesmo, mas os desenhistas eram todos homens. Tem muitas ilustrações que eu olho e falo, tenho certeza que foi uma mulher que fez, não é? E vice-versa, assim, mas eu acho que talvez acho que tem um tipo de ilustração, talvez que seja muito feminina, assim, que seja uma ilustração mais ligada à moda, a esses temas, assim, sei lá, de assuntos femininos mesmo, de costumes. Eu acho que isso é uma onda, mas toda onda vai e tem um repuxo, né? Volta. Então a gente está num momento, assim, eu acho, de ambos os extremos de profunda histeria, né? Existe aí enfim, toda essa onda direitista, maluca, conservadora e... Enfim, o cara falando na ONU sobre a ameaça comunista. Tem esse extremo, né, a extrema-direita, e tem um extremo da esquerda, que é a história do politicamente correto, que assim virou uma coisa engessante, entendeu? Você não pode fazer piadas sobre mulheres, piadas sobre gays, que acham que você é misógino, ou acham que você é racista. Eu já tive muito problema, assim. Eu colocar uma situação racista num cartoon ou num quadrinho, e a pessoa fala assim, porra, isso é racista. Eu falei, sim, o personagem é racista. Eu estou, não atire no mensageiro, eu estou expondo uma situação que acontece, né? Milhares de vezes. O Brasil é profundamente racista. As pessoas deixam bem claro. Elas querem que eu perceba, então não é uma coisa sutil. Existe um clima assim, meio, nesse exato momento, um pouco hostil ao meu trabalho, à minha pessoa. Mas, ao mesmo tempo, o que eu posso falar? Eu só posso falar, enfim, caguei, porque eu sempre fiz isso, é o que eu sei fazer e é o que eu vou continuar a fazer, entendeu? Eu me recuso a não falar sobre relações entre homem e mulher. Esse é o assunto mais antigo do mundo. Eu não vou mediar isso por um discurso politicamente correto, não, mas o politicamente correto, apesar dessas palavras assim, ser meio nojenta, ele já teve seu valor, entendeu? Porque, enfim, se conquistaram coisas meio básicas, assim. Realmente, você vê os Trapalhões dos anos 70, assim, pô, é um festival de racismo demente. Vou contar uma para vocês aqui. Você sabe a editora do Pasquim? Você sabe o nome da editora do Pasquim? Você sabe o que significa, né? Vou falar em off, tá? Codecri é coisa de crioulo. É muito racista. E tu vê a sua, todo viado é surdo. Quer dizer, os caras trabalhavam com um negócio totalmente... Sabe? Isso... Quando eu descobri que Codecri era isso me fez mal, sabe? Porque eu nunca trabalhei com humor assim, eu só trabalho com caricatura, fichagem, mas eu não concordava com tudo que eles faziam, mas porra, não vou concordar que um bando de maluco entra e sai matando cartunista, né? Aí, por isso, os caras não eram politicamente corretos. Porra, não, mas o fanático religioso que foi lá matar o Volinsky é muito pior, porra. Eu mesmo, o meu humor nunca foi aquele humor humor engraçado de fazer rir, né, cara? Eu acho que eu sempre fui mais pro humor nonsense, assim. Até com as próprias publicações da Beleléu é um pouco mais pra esse lado, assim. Que não é aquele humor de gargalhada, né? E eu acho que até por não trabalhar diretamente com esse tipo de humor, eu fui percebendo mais fácil, assim, que realmente mudou, assim, sei lá, você vê o Alan, esse tipo, que é um humor mais escrachado, que tava sempre dando uma alfinetada em alguém, assim, que como hoje em dia ele se expõe, assim, com esse tipo de humor dele, como você tem mais reações de ódio, né, cara? Então acho que mudou muito, assim, cara. Sei lá, se discute muito hoje em dia coisas que não se discutiam há 10, 15 anos atrás. Essa coisa do feminismo, do racismo hoje em dia é muito mais claro. Então eu acho que mudou, é bem claro, assim, você vê como as pessoas não publicam mais esse tipo de humor e quem publica acaba sendo mais julgado, assim, no tribunal da internet, né? Eu sou um cara que eu acho que o politicamente correto é justo, assim como lugar de fala. Mas eu fico perguntando, qual é a graça real de fazer uma piada racista, uma piada com negro? Qual é a graça real?
Eu estou achando graça, muitas pessoas riram, mas quando eu vou analisar a graça, essa graça me tornou pior em muitas maneiras. Eu não durmo mais se eu contar uma piada racista. Eu não durmo mais quando eu faço uma piada sexista. Eu não durmo mais quando eu faço uma piada homofóbica. Então, honestamente, para mim deixou de ter graça. Meu ponto é que a sociedade evolui e o que é engraçado muda. Eu sou contra proibir. Eu sempre fui contra proibir piada, proibir livros, proibir ideias. Prefiro o embate, porque eu acredito nas minhas ideias, nas minhas piadas. Acho que elas são melhores. Prefiro o embate. Acho que o mundo ganha mais com isso. Botar regra nessa bagunça, isso eu acredito. Acho que você precisa, por exemplo. Você não pode deixar que fake news e news, ou seja, mentiras e verdades, convivam na mesma raia como se uma fosse equivalente à outra. Não. Eu acho que o problema... Eu vejo dois problemas. Primeiro, o da galera que acha que o humor é desculpa para falar qualquer merda. Isso é um problema. Mas tem outro problema do outro lado. O problema do outro lado é politizar tudo. O problema do outro lado é achar que a política, da linguagem especificamente, ela é capaz de capturar tudo que você fala em todos os momentos, em todas as circunstâncias, sabe? O mal-estar é necessário, às vezes, entendeu? Você pode ser elegante falando coisas que causam mal-estar, não tem nenhum problema em relação a isso, nenhum problema, sacou? O que é diferente de uma pessoa que ela tem a intenção, sabe? Ela tá com aquela intenção de ser covarde, de ser escrota, sacou? Cara, eu sou contra a higienização do humor, entendeu? De achar que tudo que a gente tem que falar é controlado, é contra o poder, sacou? Tá, cara, eu sei que é importante, entendeu? Eu acho lindo isso, pô, vamos atacar o poder. Óbvio, a coisa que eu mais quero é, que o poder fique constrangido. E o humor é perturbador, sabe? O humor ativa zonas muito perturbadoras, assim, das pessoas, entendeu? Às vezes as pessoas têm um riso que é o riso constrangido, entendeu? Que é o riso que ele é estético, ele pode ser antiético, mas ele é estético, né? É um humor escroto, mas a engenharia dele, pô, você entende que aquilo é bem feito, né? Isso é engraçado, né? Você ser sempre, que bom, você falou uma coisa aqui que agradou toda a esquerda progressista, sacou? Vanguardista, beleza, isso é legal, mas é bom também ver quando a galera fica incomodada, sabe? Agora, já aconteceu uma parada engraçada, eu já contei isso 1 milhão de vezes, que uma vez eu fiz um negócio assim que eu achei muito natural, eu zoei a Dilma, eu disse que ela era baranga. E sabe o que é pior? É que eu não acho ela baranga, eu tenho tesão nela. Mas eu falei isso porque assim, eu sei que no cômpito geral, as pessoas consideram a Dilma baranga, sabe? Escroto, machista, sei lá, é escroto pra caralho. E eu botei um negócio, desembarangar a Dilma no Photoshop, né? Uma coisa lá que eu botei. Que é uma coisa que eu nem concordo, cara. E eu botei essa porra. O humorista erra, o humorista faz merda, entendeu? As pessoas fazem merda, sacou? Eu fiz merda, cara. Falei uma parada escrota. Fazer o quê, porra? Nossa, vamos morrer por causa disso, entendeu? Mas foi escroto mesmo. Não precisava fazer isso. Me amarro na Dilma. Entendeu? Porra, desembarangante. Quem sou eu, sacou? Porra, foi escroto. É horrível evocar o bom senso, mas, pô, algum bom senso a gente tem, né, cara? Entendeu? Os caras me pagam para desenhar, então desenha direito, né? Trimano que me ensinou isso, hein? Não interessa a tua opinião política, ele é de esquerda, claro. Mas o que interessa é desenhar bem. A tua opinião, o reacionário só vai respeitar teu trabalho se o desenho for bom. Aí é a mesma coisa que acontece comigo. Se for um conservador sensacional, o que eu posso falar? É um merda como pessoa, mas que desenhista do tamanho de um bonde, né? Para nós ilustradores é bastante difícil, né? Chegar e achar que você vai jogar ali a sua opinião, né? 100%. E para quem tem um trabalho que é mais... Não é o meu caso, na verdade, mas quem tem um trabalho mais direto e mais escrachado, imagino que sofra mais, tem mais dificuldades. Pior de tudo é que tem uma parcela grande que acredita mesmo que cada um de nós, artistas, intelectuais, pensadores, músicos, cambal, somos todos uns mamadores. É as fábulas da cigarra e da formiga. Sim, porque a arte, muitas e muitas vezes, toda ela, isso vai da charge até a música, é uma expressão do poder. O prefeito mandou recolher, um juiz proibiu,
O outro presidente do tribunal aqui autorizou a recolha e o Supremo deu uma pedra, botou uma pedra no assunto dizendo que não se recolhe livro no Brasil. Toda essa perseguição do governo com a imprensa profissional, porque a gente pega há 5, 6 anos atrás, governo Dilma, a gente tinha toda essa crítica da esquerda com relação aos jornalões e as famílias que controlam a imprensa e por aí vai, que já naquela época já estavam tipo, extremamente mal das pernas. Era meio que não chutar um cachorro morto, não vou falar como que a imprensa não é inofensiva. O que está acontecendo agora, que é essa ideia absurda e conspiratória assim, de que existe, de que a própria imprensa seria uma conspiração comunista ou algo do tipo, ou que isso não deve existir. Uma vez que a gente perde esses veículos de informação profissional que estão, sim, em decadência, não tem nada para suplantar isso. Essa outra imprensa alternativa, essa conspiracionista, essa que apela para a bile das pessoas e funciona. O sarrafo foi muito embaixo, assim, a gente abriu a porteira para coisas absurdas que vão perdurar por um tempo indeterminado, assim. Os desenhistas, eles têm sempre uma situação tanto quanto marginal o tempo inteiro, mas que é revolucionária o tempo inteiro também, assim, sabe? Se você for ver grandes momentos de revolução dentro do jornalismo, você vai ver a importância que os desenhistas tiveram. Tudo que eu fiz até hoje na vida foi pelo Brasil, cara. Eu acho que é uma coisa assim que virou fora de moda, falar que você é patriota, que você é nacionalista, essas coisas é totalmente fora de moda, assim, né? Mas não vejo outro jeito, cara, porque quem que vai defender a gente? Cara, ninguém vai defender você, saca? Ninguém, entendeu? Então, se você fala, você é realmente nacionalista, não esses idiotas que vivem a camiseta da CBF corrupta, né? Você é visto como comunista. É a mesma coisa que na ditadura, assim. Se você é do contra, você é comunista, né? Quer dizer, o país não dá condições para você ter mercado e para sustentar esse negócio. Quer dizer, essa herança escravocrata terrível que a gente vive, que a classe média é toda mergulhada nessa ideologia, cheio de racismos e cheio de preconceitos, etc. Tudo isso ajuda a gente não ter um povo forte como um todo, colaborando. Quer dizer, não tem país no mundo do primeiro mundo que tenha essa porra dessa diferença social que tem no Brasil. Aí você fala assim, vamos fazer alguma coisa pelo povo. O cara não se sente que ele é dentro do povo, entendeu? Eu acho uma visão muito ignorante, né, do que é cultura, né? E coloca a cultura como algo estritamente partidário, né? O que é esquisito. Como se todo mundo que produz cultura fosse de um viés político e de uma única... Eu acho estranho, assim, e me incomoda e não me causa medo. Eu continuo colando, continuo intervindo e tal. Mas, sei lá, acho de uma ignorância tão grande você partir do pressuposto que você faz culturalmente é uma arma para o comunismo, para o que quer que seja, e não só a produção de cultura e de pensamento, né? Porque para mim cultura é sobre produzir pensamento, sobre produzir reflexão, sentimento. Realmente acho triste que a gente esteja vivendo esse retrocesso. Enfim, iniciativas como a censura patética na Bienal do Rio, ou a coisa da Porta dos Fundos. Para mim isso é completamente descabido, né, porque a gente não gosta de uma arte que a gente vai querer proibir as pessoas de se manifestar. Acho que a liberdade de expressão ela é fundamental, é direito nosso garantido pela Constituição. Então, assim, eu não vou me privar de publicar livros sobre sexo porque tem um imbecil no poder. Já sonhei que meus livros estavam sendo confiscados, o que é muito louco, aconteceu isso antes até da censura na Bienal. Eu sonhei que eu estava sendo presa, senhora, este conteúdo não pode ser veiculado, blá. E assim, isso só me motiva a publicar mais, sabe? Por exemplo, o Lino de Pista que trabalhou com a gente,
ele era funcionário do Jornal da Tarde na época da ditadura, quando a censura obrigava os textos censurados a serem substituídos por textos aleatórios. Eles compunham as receitas. E ele fazia essa composição e escutava, ele contava pra gente que as mulheres ligavam na redação e passavam para o chefe de redação reclamando que a receita não funcionava bem. Aí ele tinha que responder assim: mas minha senhora, a senhora pré-aqueceu o forno? Tem que untar a forma com manteiga antes, minha senhora. Porque era um nonsense total, né? Ele tinha que... E é genial se a gente for ver, né? Que forma de resistência, né, que foi isso, por receitas de bolo, né? Puxa, enfim... eu acho que o trajeto da Oficina Tipográfica São Paulo, né, o nosso trajeto, foi reviver também todas essas histórias. Estamos perplexos por essa situação que está acontecendo. Agora, se você analisar como a educação, o ensino, passou a não privilegiar mais o pensamento crítico. Então, assim, uma sociedade que não tem poder crítico de análise, de interpretação de texto básico, né, eu acho que isso nos trouxe até aqui, nos trouxe a essa situação lamentável, né? Então, para mim, a saída é sempre pela educação, pela arte e pela cultura, né? Que eu acho que aí estarão sempre os valores mais nobres da produção intelectual humana. O que está acontecendo é uma coisa inédita que eu nunca imaginei que eu fosse viver. E é muito preocupante. Mas eu vejo que a saída é sempre pela arte e cultura. Eu sou artista, trabalho com cultura e educação, tô ferrada, né? Nesse governo atual, tô ferrada. Porque é um governo que já nunca escondeu o jogo, sempre disse a que veio, e a cultura e a educação nunca foram prioridade, né? E realmente nada me surpreende, né, do que tem sido feito, né? Porque a gente pode falar nível municipal, estadual e federal, né? Não se compra mais livros para as escolas, por quê? Porque o aluno que a gente quer formar não é realmente um aluno leitor, um aluno questionador, um aluno pensante. A gente quer formar um aluno apto para o mercado. Peão. A gente quer formar peão. Acho que cada vez mais, acho que o grande projeto do Brasil é a classe média baixa. Eu fiz um quadrinho recentemente sobre isso, né? Que é assim, brincando com as coisas do combustível, né? Assim, tipo, petróleo, gás natural, porra nenhuma. A América do Sul vai ser movida a ódio, né? É como se fosse um projeto mesmo, assim. O que vai movimentar a América Latina? É isso, uma classe média baixa, todo mundo fudido, com raiva. É essa raiva que vai movimentar o continente. É uma coisa impressionante, né? Eu acho que com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? O fascismo, o nazismo, isso tudo foi refreado, né? De qualquer forma, né? Você tinha surtos ali, acolá, mas foi refreado. E de repente, nesses últimos anos, isso foi uma coisa brutal, né? Uma coisa assim. Eles realmente tiveram a inteligência, né? De assumir essas mídias digitais, né? De uma maneira gigantesca, né? É um mundo reacionário, um mundo feio, um mundo horroroso, né? Mas eles conseguiram, né? Rapaz, aí eu já sou um cara meio frio em relação a isso, entendeu? Eu, por exemplo, eu sou um cara que adora ilustração, sou um cara, continuo sendo uma pessoa de esquerda, né? Mas a questão panfletária é uma coisa que é um universo no qual eu nunca me senti bem, entendeu? Eu acho uma coisa assim, eu vou dizer assim, fora fascista, eu falo agora. Desenhar, eu já colaborei em muitas coisas, isso aí não é nem um temor ou alguma coisa, é uma coisa que eu não gosto. Eu não me sinto, sabe, à vontade com esse tipo de coisa.
acho que é humano, acho que é isso, assim. É social porque as pessoas estão, sei lá, estão perdendo um pouco, né, a noção do que é ser humano, né? Do que é o cuidado com o outro e aí talvez seja social porque as pessoas estão perdendo esse sentido, né, do que é você tratar o outro com carinho, né? Não necessariamente tratar o outro com amor e tal, mas você ser respeitoso, né? Você escutar. A única coisa que te mobiliza a continuar em ação é a consciência única de que você existe, que eu estou aqui agora. Quando você atua de uma forma mais independente, você exercita aquilo que eu acho que é o sonho de todos nós, que é o exercício da liberdade. E eu acho o seguinte, até ganhar dinheiro te escraviza. Por que está falando que a arte tem esse papel de humanizar o homem? É porque ela potencializa a significação do humano. Depois de, assim, eu sou muito feliz e muito realizada porque eu escolhi uma profissão e pude viver dela, né? Pude sobreviver e bem viver dela durante todo esse tempo, né? E casar e ter filhos e criar os filhos, né? E conseguir me manter fazendo o que eu gosto de fazer. Queria agradecer os ilustradores todos por existirem e fazerem nossa vida mais bonita, mais colorida, mais por nos darem referências, por nos inspirarem e por nos darem a alegria de ter tanta coisa para ver e para sentir, enfim. Eu queria agradecer. Eu não sei, eu acho que é um privilégio fazer isso, assim, sabe? Eu não sei se eu conseguiria fazer outra coisa primeiro, então, ao mesmo tempo, eu acho que tem um lado de privilégio e de maldição. É horrível falar desse jeito, mas eu não sei se dizer que se é vocação. Eu ando o tempo inteiro com a minha bolsa, eu ando com um caderninho comigo, porque em todo lugar que eu estou desenhando, e eu acho que talvez uma coisa que seja interessante, que acho que une todo mundo que vocês estão entrevistando, eu acho que é o desenho. Considero o desenho, para mim, é como se fosse uma salvação, assim, de eu entender meus problemas. Eu acho que é um presente que eu ganhei de fazer isso e de gostar disso, porque eu adoro desenhar, eu adoro. Então, se tiver, eu prefiro muitas vezes, mesmo numa conversa super boa com amigos, com tudo, eu adoraria pegar o guardanapo e começar a desenhar, porque é onde eu me sinto bem, assim, é o momento que eu tô inteira ali, presente. É isso. Your faith was strong, but it needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah.